Está ouvindo aqui o pessoal cantar essa música? Canta um pedacinho para nós, Evine. Bem Supremo, do Tio Demar. Essa música marcou a minha vida poderosamente, porque foi numa época que eu descobri que eu conhecia Deus, sabia muito sobre Deus, mas que eu não tinha um relacionamento com Ele. Foi quando eu nasci de novo, no acampamento de março de 1986. Antes eu te conhecia, já ouvi falar, mas agora te vi contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Deus, Senhor e Pai. Em tua vontade mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Esta música, pode continuar só tocando, ela é a declaração de Jó, capítulo 42. Depois de toda aquela discussão, de todo aquele debate teológico de Jó, os amigos dele, no final a conclusão de Jó é: eu te conhecia só de ouvir falar. Eu te conhecia de coisas sobre ti, mas eu não sabia quem tu eras. Mas hoje eu te conheço de andar contigo. Hoje eu conheço de andar contigo, de estar na tua presença. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Antes eu ficava brigando, achando que a minha vontade, que eu sabia viver. Mas hoje eu sei que tu sabes como viver e pode me ensinar a viver. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, não duvido mais que sou, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Vamos cantar juntos? Que bom é tua vida em minha vida. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que Bom é tua vida minha vida. minha vida. E esta vida agora que Ele nos dá, não é a vida dele e a nossa, é a vida dele e a nossa. A tua vida em minha vida. Interessante que no dia seguinte que eu tive essa experiência com Deus, uma pessoa me conhecia e falou: você está diferente. Eu falei: é. Eu percebi que estava diferente, sabe quando? Quando uma pessoa, um irmão, sabe que tem uns irmãos que não gostam da gente, às vezes na igreja, né? E eu era um desses também, que vivia implicando. O cara brigou comigo, me criticou, falou tudo, e eu não fiz nada, eu não reagi, eu fiquei no meu coração. O Espírito Santo falava comigo, falou: fala isso para ele. E eu falei uma coisa que desmontou ele. Ele falou: puxa, desculpa. Falou: tudo bem. Aí eu saí dando risada, porque agora eu ando com ele aqui, eu posso ouvir a sua voz, é de com ele andar, amém? Então quando você nasce de novo, você sabe que porque alguma coisa dentro de você começa a fazer você ler as pessoas de um outro jeito, começa a fazer você ver a vida de uma outra maneira. Em vez de você ser o ranzinza reclamão,
Porque sabe, nós temos personalidades, né? Então quem é mais realista tem tendência a criticar as coisas, não é verdade? Precisamos dos realistas. Os otimistas, né, você fala que está chamando canivete, fala, mas está fechado, está tudo bem, está tudo bem. Tem vários tipos de pessoas, mas a gente só é mesmo feliz quando a gente tem essa experiência. Então nós queremos falar nessa questão de crescer, de ganhar maturidade, não é? Falar hoje como nós podemos ser jovens fortes, não é? E se você tivesse que responder uma pequena pergunta para botar um foco aqui, o que é que você acha que te fortalece espiritualmente? O que é que você acha que fortalece você espiritualmente? Pensa em algumas coisas. O que é que espiritualmente pode nos deixar mais forte? Coisas práticas que a gente tem que fazer. Orar, conhecer a palavra, falar com gente mais madura que a gente, né? Não ficar guardando seus problemas para você mesmo. Ter a coragem de ser vulnerável, abrir o coração para alguém e falar, e aí, o que você acha? Porque a gente quer vencer tudo sozinho, né? Depois quer mostrar que venceu. Tem um engulho espiritual tão besta na igreja. É bom quando a gente é filhinho, criança espiritual, porque a gente fala de tudo, né? Abre o coração, fala, a gente fica um pouquinho mais, começa a crescer um pouquinho, a gente acha que não pode falar nada, que nós temos que ser todos perfeitos. É besteira. Agora, se você sabe que essas coisas aí que você pensou, pensa nessas 3 ou 4. Isso aí você sabe que faz crescer espiritualmente. A pergunta é, nós estamos fazendo essa? Você pratica? Se você sabe que é isso, o quanto você tem praticado isso? Porque uma coisa é saber, outra coisa é a gente experimentar. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Então, às vezes a gente tem muito conhecimento, mas é pouca prática, então não amadurece. Porque sem prática não amadurece. Olha que interessante, gente, tem uma pesquisa que foi feita pela Universidade de Harvard, e ela já tem mais de 75 anos essa pesquisa, né? E essa pesquisa mostrou que o segredo de uma vida plena não é dinheiro nem sucesso. Um estudo de Harvard durante 75 anos, 456 homens de baixa renda, 268 homens formados na universidade, e agora continua com os filhos dele, não é? Disse assim, tem várias conclusões, mas o Robert Waldinger, que é o diretor do estudo, falou assim, a conclusão fundamental dos nossos estudos é que o importante para nos mantermos felizes e saudáveis ao longo da vida é a qualidade dos nossos relacionamentos. Eu acho legal que quando o ser humano faz pesquisa séria sobre o ser humano, geralmente a gente vai encontrar a Bíblia lá, não é verdade? A gente encontra a Bíblia lá. É isso, o Mário está aqui, já reparou nisso? Você vai, pega a pesquisa séria, você vai ver, fala, isso eu já sabia, está na Bíblia. A qualidade dos nossos relacionamentos é que nos permite uma vida saudável ao longo do tempo. E olha que interessante, ele tem mais umas frases, tá? Para você ver que uma relação de qualidade é uma relação em que você se sente seguro, em que você pode ser você mesmo. Então, um relacionamento saudável é aquele que você sente segurança e pode ser você mesmo. Claro que nenhum relacionamento é perfeito, mas essas são qualidades que fazem com que a gente floresça, ou cresça, ou dê frutos. Então, veja, sem um relacionamento saudável, a gente não consegue amadurecer, verdade? Uma família muito complicada, os filhos não amadurecem. Deus criou a família para que amadurecesse os filhos lá. Mas Deus também criou a igreja, a família de Deus, para que também os seus filhos amadurecessem. Está claro, gente? O que descobrimos também, ele diz, é que no caso das pessoas mais satisfeitas em seus relacionamentos, mais conectadas um ao outro, o seu corpo e o cérebro permanecem saudáveis por mais tempo. É uma pesquisa séria.
E ele está falando da qualidade do relacionamento, não só de marido e mulher, está falando da família, está falando dos amigos. A gente não tem tempo para detalhar a pesquisa, você pode pesquisar, buscar esse negócio, depois eu posso deixar a referência bibliográfica com você. O que acontece é isto, imagina, você chegar na sua velhice, mas com a cabeça boa, você chegar na sua velhice com o corpo bom. Ele falou que a qualidade dos relacionamentos afeta drasticamente. Pessoas que são mais satisfeitas nos relacionamentos e mais conectadas, elas são mais saudáveis. Isso nos dá uma ideia que nós deveríamos nos preocupar um pouco mais com os nossos relacionamentos. Então ele fala, e a questão não é dinheiro, porque eles viram isso acontecer com gente com muito dinheiro, e com gente que se tornou famosa, e com gente que ninguém conhece, que não tem, que tem o básico. Não é verdade? E ele diz uma coisa, a experiência pessoal dele, a tendência é nos isolarmos, ficar em casa para ver televisão, ou nas redes sociais. É verdade, não é? Ainda mais na pandemia. Mas na minha própria vida eu percebi que eu sou mais feliz quando não estou fazendo isto. Por isso que a gente deve evitar ao máximo. As crianças têm que usar celular, as crianças têm que usar telinhas, o mínimo possível, ou não usar, até certas datas. Bom, hoje é quase impossível, porque eles estão em casa, tem que ter uma telinha para ter aula, mas tudo bem, está tendo um propósito. Mas já foi provado que rede social, que Facebook, ele leva você para baixo. Assista o filme O Dilema das Redes, é muito instrutivo. Ele mostra como que as redes sociais, essas tipo Facebook, Instagram, YouTube e outras, como elas levam você para pior. Vamos continuar. A questão então, eu estava fazendo pesquisa sobre essa questão de relacionamento, não é? E de crescimento, porque sabe, gente, a quantidade de pessoas que são imaturas, que são super inteligentes e imaturas é tão grande. E a maturidade é mais importante, a maturidade emocional, espiritual, é mais importante que a capacidade. Outra pesquisa, eu não consegui achar nos meus registros a tempo, me lembrei hoje de manhã só, eu até trazer um pouco para colocar isso no slide. Outra pesquisa mostra que descobriu-se que a razão de sucesso profissional da maioria das pessoas, 80% está ligado aos seus relacionamentos, mais do que a sua capacidade. Uma pessoa capacitada é muito boa, uma pessoa bem relacionada, melhor. Por quê? Porque nenhuma coisa grande é feita sozinho, nenhuma coisa grande, poderosa, de influência, vai ser construído apenas por uma pessoa. Não que não exista, exista. Mas na maior parte dos casos, para a gente se dar melhor na vida, a gente vai precisar de amigos de verdade. Amém? Verdade? Agora a Bíblia também diz isto. Agora, existe uma questão importante. O emocional e o espiritual da gente estão profundamente conectados. Já existem pesquisas mais recentes que estão fazendo pesquisas na questão espiritual. Antes, esse não era considerado. Agora, a questão emocional está muito ligada com a questão espiritual. E para a gente entender o crescimento, a gente precisa entender como é que o emocional está ligado com o espiritual e está ligado com o corpo. Porque se a gente não sabe alguma coisa, a gente não consegue fazer nada. Você não consegue andar com Deus e conhecer, e ter intimidade com Ele sem saber sobre Ele primeiro, amém? Primeiro você ouve, você conhece, você ouve a respeito, então você se relaciona. Vou lembrar de como é que funciona. Esse quadro aqui mostra como nós somos. Você sabe que quando Deus criou a gente, né, Deus a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, cria também você, corpo, alma e espírito. Está vendo a primeira parte aqui desse slide? Está ali, corpo, alma e espírito. O espírito, centro do ser. Quando Deus cria o homem, Ele cria os animais. Os animais, eles são uma alma vivente. Hein? Eles têm ali um tipo de, não é? Sim, tem um tipo de alma e tudo mais, mas o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus cria o homem, Ele sopra o espírito de vida dentro. Então o homem tem um corpo, ele tem alma, ele tem espírito. O corpo, você sabe, tem os 5 sentidos aí. A alma, onde estão as suas emoções, os seus pensamentos, a sua vontade, o seu intelecto. E presta atenção, o seu espírito é a parte que comunica com Deus. E é a parte que consegue ter
as percepções do mundo espiritual. Quando Deus cria este homem, você imagina que Adão está no Éden, e ele é corpo, alma e espírito, então ele é um ser super poderoso, que tem a capacidade de, ele é tão inteligente que ele consegue nomear todos os animais, ele é tão inteligente que ele tem a capacidade de governar a terra. Deus falou, você pode governar tudo. Ele é um ser de alta capacidade, e ele tanto vê o mundo espiritual com seus olhos, quanto o mundo físico, porque ele se encontrava com Deus todo dia no final da tarde. Não há uma barreira, não há separação, você percebe? Um ser que consegue ver Deus, vê o mundo espiritual e vê o mundo físico. Porque ele tinha um espírito, e o espírito estava pleno. Agora, quando ele faz a escolha de querer fazer algo independente do Criador, ele falou, se você fizer essa escolha, você morre, você tem que decidir o que você quer fazer, porque você é livre, eu te criei semelhante a mim. Se Deus não desse a escolha ao homem, não seria semelhante a Deus. E este homem escolhe outra coisa. Então o que acontece? A queda, que a gente chamamos, a queda do homem, Deus falou, você vai morrer, mas ele não morre fisicamente, ele morre espiritualmente, o seu espírito morre. Você não pode ter mais, o contato com Deus é limitado, e ele começa a, ter que penar para conseguir as coisas. Ele tinha tudo de graça. Então agora este homem, ele é dominado por uma alma, que está escravizada pelas suas emoções, pelos seus desejos, pela sua natureza humana. Ele só tem agora a sua natureza humana, ele não tem mais a parte divina. Mas quando vem Jesus Cristo, morre na cruz, ele lá leva com ele o nosso velho homem, a nossa natureza carnal humana, crucifica, nós morremos com ele, espiritualmente falando. Ele levou tudo que era velho nosso, e quando ele ressuscita, ele nos dá o quê? Um novo coração, que na verdade é um novo espírito. E quando esse novo espírito é colocado em nós, nós agora temos a capacidade de novo de nos comunicar com Deus. Não é legal, gente? Isso aconteceu quando? Há 2000 anos atrás, quando Jesus morreu, ressuscitou. E quando ele subiu aos céus, na sua glorificação, não é? Então a redenção faz isso. Quando Jesus redime o homem da sua vida anterior, ele volta a ter um espírito, e mais do que isso, este segundo homem é chamado de um novo homem. Ele é um ser espiritual. Por quê? Porque o Espírito Santo vem habitar dentro dele. E a Bíblia diz que este novo homem é algo tremendo, gente. Foi criado em justiça e santidade que procedem da verdade. Algo que é criado em justiça e santidade, que procede da verdade, não pode ser mais manchado, não pode ser mais destruído, não é mais escravo do pecado. Amém? Quem nasce de novo está aqui no terceiro. Agora, olha que legal, o corpo exterior é visível. O espírito é o mais interior, é invisível. E o espírito que está dentro de você, que é o centro do seu ser, vê e pode observar e perceber as coisas invisíveis. Só que a sua alma, olha que legal, a sua alma, a nossa alma, é a junção dos dois. Ela é parte visível, ela é parte visível, parte invisível. Então, qual é a parte visível da alma? Você vê aquela pessoa, ele é mais tímido, ele é mais extrovertido, ele é mais risonho. Você vê, você está vendo parte. Parte da alma você vê, não vê? Você não conhece as pessoas? Não sabe como ela é? Mas tem parte da alma que você não vê. Lá no fundo, só quem está é que sabe. Só quem... Tem coisa que eu vejo Raoni, eu sei como é que ele é, o jeito que ele gosta de cantar e tudo. Eu conheço o Vini que estava aqui, o estilo dele, eles me conhecem. A gente tem uma ideia de como é que a gente reage. É a parte visível da alma. E a parte que nós não vemos? A parte mais profunda existe. Deus fez assim. Estão entendendo aí, gente? Está claro? Quando a gente fala de crescimento espiritual, primeiro precisa nascer de novo. Se você não tem o Espírito Santo, o crescimento fica muito travado. Você pode crescer intelectualmente, você pode crescer, você pode tentar técnicas, ajudam. Mas sabe, a melhor maneira de crescer é entender. Agora eu vou perguntar, aquele outro desenho que eu te mostrou que o espírito é o centro, depois tem a alma que está no meio e o corpo é o exterior, certo ou não? Estou vendo o seu corpo aqui, na verdade você está vendo o meu. A gente, em geral, está insatisfeito com os nossos corpos, na verdade, não? Porque a gente envelhece.
ou porque a gente tem doenças que não queria ter. Mas você tem que pensar que lá na eternidade, na volta de Cristo, que não acabou ainda o processo, né? Tem 3 quadrinhos, tem mais um, volta de Cristo, você tem um corpo glorificado. Aí você vai ver, eu vou ter cabelo, vou ser magro, vai ser um negócio maravilhoso. Agora, do ponto de vista, o que você acha? Nosso espírito, alma e corpo está mais para esse desenho aqui? Tem um espírito, alma e corpo e aqui no meio é você? Ou você acha que a gente, espírito, alma e corpo, está mais para o desenho da direita? Um círculo dentro do outro. Quantos acham que é o da esquerda? Quantos acham que é o da direita? Tem gente que não acha nada. Gente, a gente às vezes tende a pensar que a gente tem um espírito e tem o corpo, não é? Essa ideia da separação e que a gente é a junção dos 3, não é bem assim. Na verdade, nós somos, como o lado direito diz, a parte maior de você, que nasceu de novo, é o seu espírito. É a parte maior, mas é a parte não visível. Porque ele está conectado com Deus, ele tem acesso a todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O seu espírito pode perceber o ambiente, o seu espírito pode perceber o espírito no ambiente, ele pode discernir as coisas espiritualmente. Amém? O corpo é a nossa interface com este mundo físico. E a sua alma também, a sua alma é você, o seu corpo vai morrer aqui, este corpo vai ficar, mas a sua alma não, e o seu espírito são eternos, e vão habitar um novo corpo. Então, esse conceito é fundamental, é básico. Quando você pensa isso, a sua esperança muda, você tem menos medo de morrer. Não que a gente esteja com pressa, mas a gente tem menos medo de morrer, entendeu? E tem outro texto que diz, não é o objetivo de hoje, mas que o Espírito que está em nós vivificará o nosso corpo mortal. O poder da vida do Espírito, presta atenção, é que transmite cura para a sua alma e cura para o seu espírito. Então o que acontece? A gente já falou isso em outras mensagens, eu estou lembrando aqui, que aquele que crê em mim, diz a Bíblia, do seu interior ou do seu exterior? Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então os rios do Espírito Santo, eles fluem. Então o Espírito afeta a alma, e a alma afeta o corpo. Quantas enfermidades que a gente vai tratar hoje em dia, o problema não está no corpo. Onde está o problema? Na alma. É a depressão, a ansiedade. Ansiedade não é uma doença do corpo, gente. Afeta o corpo, é lógico. E se você tem questões químicas, tem remédios que ajudam, mas só ajudam. Ansiedade é um problema da alma. Quantas enfermidades estão na alma? A Bíblia fala, quando uma pessoa está amargurada, não perdoa, guarda rancor, ela pode desenvolver doenças, pode desenvolver câncer. Foi comprovado, a falta de perdão, não é? A falta de perdão e o índice de câncer estão interligados. Uma outra pesquisa. Aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Vamos repetir esse texto que é tão bom? Aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com Ele. Quer dizer que não tem como separar o seu espírito. Então, olha que coisa tremenda. Quando nós nascemos de novo, você tem um Espírito Santo, pode trazer saúde. A chave da paz na nossa alma está no crescimento espiritual. A chave da saúde para o nosso corpo, da libertação de cadeias, está no crescimento do nosso corpo. Por isso a questão espiritual é tão importante. Talvez você já soubesse, mas a gente não pode nunca esquecer, não é? A nossa saúde emocional será transformada se vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. O que é uma vida cheia do Espírito Santo? É quando você permite que o Espírito que está dentro de você cresça e comece a afetar os seus pensamentos, as suas emoções, as suas escolhas, os seus desejos. E o seu corpo vai ficar muito feliz em obedecer a uma alma cheia de alegria, que tem esperança. O seu corpo vai ficar muito feliz de experimentar paz.
que vem de uma alma que está descansando. Amém? O nosso relacionamento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo é determinante então para a saúde completa. Nossos relacionamentos com pessoas que Ele colocou perto de nós também é. Porque aquele que diz que ama a Deus, não ama seu irmão, é mentiroso, nele não está a verdade. Aquele que diz que conhece a Deus, mas odeia o seu irmão, não conhece a Deus. Porque aquele que conhece a Deus e ama a Deus, diz João, também ama seu irmão. Então o desejo do Pai é que nós cheguemos à maturidade. Por quê? Porque Ele fez a gente para isto. Estou acompanhando aí, gente? Fiz essa introdução para deixar claro que o crescimento que nós estamos falando é algo relevante. E gozado que, assim, todos os que já são pais aqui, se o seu filho andava no pediatra, o que você queria saber? Quanto ele cresceu, quanto será que ele vai ter de altura, fazendo aqueles cálculos, não é isso? A pergunta não é se cresceu. Você não fica preocupado se o seu filho está crescendo, se o seu neto está crescendo, você fica preocupado se ele para de crescer, certo? Porque não é uma coisa natural, então não é uma coisa natural a gente nascer no reino de Deus e a gente não crescer, não é natural, não devia ser assim. Então o texto de Efésios diz assim que, até que todos alcancemos a unidade que a fé e conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Até que todos. Quer dizer, existe um trabalho, a igreja deveria ter uma preocupação com a maturidade. Nós temos, é óbvio. E como é que se expressa essa maturidade? Você tem que ensinar, você tem que também se relacionar com as pessoas. Por isso que a igreja não é um prédio que se vai, é uma família onde se vive. Então o desejo do Pai é a maturidade. Agora, capacidade não é maturidade. Diga isso. Capacidade não é maturidade. Estuda muito a Bíblia, conhece muito. Não significa que é maduro. Eu já vi muito pastor imaturo. Eu já vi pastor velho imaturo. Eu já vi muito cristão novo, maduro, sabia? Qual é a chave? Qual é o segredo? A maneira como ele se relaciona com o Pai, a maneira como se relaciona com as pessoas. Agora, não adianta a gente, vamos reconhecer, todos nós temos problemas de relacionamento, nós tivemos relacionamento na nossa família, não tem família perfeita, não tem pai perfeito, por isso que Deus disse que pai é só Ele mesmo, nesse sentido Ele é um modelo de pai. Mas, olha o que diz Salomão em Eclesiastes 10, ele diz assim: observei outro mal debaixo do sol. Governantes cometem um erro grave quando dão grande autoridade aos tolos e colocam pessoas valorosas em cargos inferiores. Isso é gozado que continua acontecendo, não continua, gente? Continua acontecendo. Colocam uns patetas para fazer funções e colocam os verdadeiros competentes são retirados. Quem faz isso? Quem faz isso são esses líderes aqui, ó. Líderes imaturos. Pessoas imaturas. Dar autoridade para alguém sem maturidade traz infelicidade. Dar autoridade para alguém sem maturidade traz infelicidade. Para quem? Para quem deu, porque fala, meu Deus, olha as besteiras. E para as pessoas que essa pessoa, que é a autoridade, deveria servir. Porque a autoridade é dada para servir, amém? Não é dada para mandar. A autoridade é dada, o conceito de autoridade é, você tem autoridade, então você tem a capacidade de servir, de orientar, de formar. O verdadeiro líder é aquele que serve, disse Jesus. Quando as pessoas descobrirem que a liderança pelo serviço é a grande chave, vai transformar as nações. Só que para isso, precisa ter gente madura, precisa ter gente que tem consciência de Deus, da sua vontade. Como é triste a terra governada por uma pessoa imatura, cujas autoridades fazem banquetes logo de manhã. Como é feliz a terra que tem como um líder, como rei, um líder nobre, cujas autoridades fazem banquetes no momento apropriado,
para recuperarem as forças e não para se embebedarem. Salomão fala claramente. Então você imagina quando um pai de família, ele é uma criança espiritual, ele é infantil espiritualmente, ele destrói os relacionamentos na sua casa, não tem maturidade. Quando um dono de uma empresa também, ele é emocionalmente imaturo, ele é criança espiritualmente, ele causa muito estrago. Um líder de célula, um pastor, seja o que for. Por isso que a palavra de Deus diz, eu não tenho tempo para explicar hoje, né, o objetivo, ela mostra que é um processo de maturidade antes de você dar autoridade na igreja às pessoas. Porque um líder imaturo faz muito estrago. A primeira coisa que ele vai destruir são os relacionamentos. Então surge uma pergunta: será que nós estamos crescendo ou estamos estagnados? Vamos virar a bola para nós. Eu aprendi que quando eu estou estudando, aprendendo, não adianta falar, poxa, minha mulher precisava ouvir isso. Não adianta. Eu só posso transformar eu mesmo. Só eu eu que posso renovar a minha mente. Eu não posso renovar a sua mente. Eu posso inspirar você a renovar a sua mente. Posso te ensinar como, mas a escolha de renovar a sua mente é sua. Amém? Está claro? O crescimento espiritual e emocional deveria ser um contínuo na nossa vida. Mas pode ser que alguma coisa esteja impedindo esse crescimento e deixou a gente na infância em algum estágio. Quando nós ficamos na infância, quando nós paramos de crescer, afeta a gente, afeta todo mundo. Todo crescimento depende de relacionamentos. Hoje eu estou falando muitas pesquisas, mas sabe o que é? Eu não ia nem falar isso, mas hoje de manhã o Espírito Santo me incomodou, eu botei essas coisas no slide, até atrasei, porque eu fiquei botando essas coisas. Parece que estamos vivendo num mundo onde as pessoas querem se isolar mais, querem ficar mais no seu canto, querem se envolver menos. Essa receita de morte, gente. Essa receita de morte mais rápida. E quantas pessoas, e toda vez que você se retrai, que você não quer se envolver, você não só faz mal a você, tem pessoas que só seriam abençoadas através de você, e elas nunca serão. E o propósito de Deus de abençoar a todos fica limitado. Estão entendendo a ideia? E você já tem todo o poder de fazer isso, não é um peso, é uma graça. As coisas de Deus não são peso, gente. Quando Deus pede para você fazer alguma coisa, Ele já te deu a graça necessária, você só tem que descobrir. Um pesquisador, o Peter Senge, do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, difícil falar esse nome? Ele descobriu, muito tempo atrás, a gente fala até no nosso curso de formação de líderes aqui, que as pessoas, ele descobriu por pesquisa o que a Bíblia já dizia em Romanos 12, que nós aprendemos por interação em grupo e num a um, através de um processo chamado metanoia, que é a renovação da mente, e que ele diz que a Bíblia descreve como arrependimento, mudança da maneira de pensar. É muito legal ver um pesquisador do MIT descobrir que a Bíblia está certa. E ele fala assim, vamos supor que a gente faz um treinamento, vou repetir aqui o que ele disse, enchemos esse salão aqui com crianças pequenas, sei lá, 8 anos, 9 anos, que não sabem andar de bicicleta. Fazemos um curso, aí vem aqui, a gente faz um monte de slide, como é que anda de bicicleta. A gente traz em cima desse palco aqui, aqueles caras que andam com uma roda na bicicleta e vira a bicicleta ao contrário, sabe? Pedala para trás. Já viu esse pessoal? Uma coisa de doido, né? E você ensina tudo, você faz um seminário de um dia, como andar de bicicleta. E no final você dá uma bicicleta de presente para cada criança. Elas vão sair andando de bicicleta, não? Elas vão sair andando de bicicleta? Não. Precisa de rodinha primeiro, não precisa? Precisa de apoio. Precisa de alguém dizendo, faz isto. Agora, sabe aquela questão de andar de bicicleta, porque você não consegue? Porque a bicicleta é assim, por exemplo, você está andando, eu estou andando na direção do teclado, não é? Então, se eu quiser desviar para a direita, eu viro meu corpo para a direita.
Se eu quiser desviar para a esquerda, eu viro meu corpo para a esquerda. Se eu estiver andando de bicicleta em direção ao teclado, e eu quiser desviar, é o sentido contrário. Se eu quiser virar para a direita, eu tenho que lançar o peso para a esquerda do meu corpo e virar o guidão para a direita, certo? Você começa a andar de bicicleta, você quer virar para a direita, você joga o corpo para a direita, pum, você cai. Aí você cai, até que você fala, tem que renovar a maneira de pensar. Se eu estiver andando de bicicleta, eu jogo o corpo para a esquerda e viro o guidão para a direita e tudo dá certo, amém? Percebe? Mas alguém tem que ensinar para você. Dá para andar de bicicleta sem subir numa bicicleta? Não dá. Por isso que assim, eu estou nessa reunião aqui falando para você sobre maturidade e crescimento. É lindo, mas a gente vai aprender muito pouco. Se você sentar numa roda de 4 pessoas assim, começar a conversar sobre isso, ouvir as experiências uns dos outros, você vai crescer muito mais, amém? Porque nós aprendemos através de relacionamento, de interação. Por isso que é importante andar com o Espírito Santo, conversar com Deus. Por isso é importante célula, amigos. Então esse cara já descobriu isso. A palestra é boa? É boa. Todo crescimento depende de relacionamentos. Você vai aprender ouvir um monte de coisa, mas se a gente não praticar isso aqui é besteira. Então nós precisamos de mentores, discipuladores e pais espirituais. Precisamos nos arriscar a ter pessoas na nossa vida. Deixa eu dizer para você uma coisa. Você já desistiu de ter pessoas na sua vida? Te ajudando a pensar? Porque sabe o que acontece? Às vezes a gente tem experiências ruins. A gente tem experiências tristes. E nos marcam, a gente fala, quer saber? Não quero falar mais com ninguém. Não vou abrir vida com ninguém. Não faz isso, não. O problema é que as pessoas todas são limitadas, como você, como eu. A gente não pode desistir dos relacionamentos, nós temos que restaurar relacionamentos. Deus deu a nós o poder de restaurarmos relacionamentos, amém? E eu quero ler esse texto aqui. Uma vez que nós temos essa consciência, a dificuldade de quem prega é que você quer passar uma verdade para a pessoa e você corre o risco de falar muito. Mas eu estou tentando deixar na sua mente algumas imagens para você lembrar. Eu tenho certeza que se você fizer uma lista agora das coisas que você teve vitória na sua vida, você teve ajuda de pessoas. Alguém te ajudou. Alguém te incentivou. Alguém disse, tudo bem, não desista. 1 João capítulo 2, versículo 12. Escreva vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Escreva vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escreva vocês, jovens, porque venceram a batalha contra o inimigo. E ele repete, escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. A vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o maligno. Quando João está falando filhinhos nessa carta, ele se dirige a todos de uma maneira amorosa. Filhinho significa meus filhos queridos. Ele não está fazendo uma divisão aqui de 3 idades na igreja. Quando ele fala filhinhos na carta, ele quer dizer a todos. Mas nesse trecho, quando ele repete, ele está dizendo, vocês todos são meus filhinhos amados. Vocês todos, seus pecados foram perdoados, vocês conhecem o Pai. Mas olha, jovens, os dentre vocês que cresceram e amadureceram, não é? Sabem vencer o maligno. A palavra de Deus está no coração e vencer o maligno. E vocês, pais, além de vocês, não é? Conhecerem o Pai, saber que os pecados foram perdoados, vencer o maligno, vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Ou seja, vocês têm um conhecimento maior, não somente do Pai, mas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade, dos 3, de quem é o nosso Deus.
Tenha intimidade com Ele. Os pais são aqueles que são mais íntimos de Deus. Então, e João está dizendo, vocês que são os pais, vocês têm que passar para a próxima geração, vocês têm que transmitir isto. Tem um outro texto que eu quero juntar para você entender o crescimento. Jesus também disse, o reino de Deus é como um lavrador que lança semente sobre a terra. Que nem o Paulo falou agora, se a gente não lançar semente, nunca vai brotar, não é verdade? Noite e dia esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois a espiga de trigo e por fim o cereal amadurece. Então você tem aqui 3 estágios. Filhinhos, os seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus, você conhece o Pai. Todo mundo tem que saber isto. Não é? Folhas, quando você, é o primeiro estágio da vida, você sabe que seus pecados foram perdoados. Semana passada eu falei da igreja, quando Paulo dizia, né, para os hebreus, para os gálatas, para os efésios, né, o problema da imaturidade deles. Em todos eles ele estava dizendo, vocês estão esquecendo do básico, do fundamento, seus pecados foram perdoados, vocês foram salvos pela graça. Então nunca esqueça, seus pecados foram perdoados e não há mais nenhuma condenação, amém? O diabo perdeu, e perdeu. Você não tem mais nada para te condenar, você foi perdoado por Jesus, pagou o preço. Você não paga boleto 2 vezes, né? Então não precisa ficar pagando por pecado que Deus que já te perdoou, né? Cuidado com a mentira religiosa, hein? Pecado, Deus perdoa, mas tem as suas consequências, tem, mas se você se arrepende, Deus transforma as consequências do seu pecado, senão não seria arrependimento, não haveria Deus, amém, irmãos? Se você para de semear milho e semeia soja, vai nascer soja, não vai nascer mais milho. Ora, se você mudou de atitude, a sua vida vai mudar, Deus vai fazer cooperar, amém, irmãos? Não caia em mentiras religiosas. Então, depois vem as espigas, a planta cresce, aí vem a espiga, mas não vem o fruto ainda. Jovens, sois fortes, vencer a batalha contra o inimigo. A palavra de Deus vocês guardaram no coração e venceram o inimigo. Veja, o próximo estágio do crescimento é quando você aprende a lutar com o inimigo e vencer. Por que Jesus não vence o inimigo? Ele já venceu e nos deu o poder. Lucas 19:4, eis aí vos dei autoridade, 19:10, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Eu dei autoridade para você pisar. Imagina que o Raoni aqui é filho de Deus, tem uma hora que ele vai dizer, Raoni, é o seguinte, agora você já sabe, você pode vencer, eu estou com você. Mas Jesus, eu te ajudo, mas vai, fala, usa o meu nome, repreende meu nome, declara a minha palavra, declara, o que eu penso sobre essa situação? Não, porque, o que eu penso? O Senhor pensa isso, declara o que Deus pensa. Sabe o que eu falei semana passada? Pega a Bíblia e começa a declarar como Deus vê a situação, como Deus pensa sobre aquilo, a autoridade que Deus diz, não vai ser assim na minha vida, amém? Porque o jovem sabe do que foi dado, ele começa a usar as armas espirituais. E como é que faz? É que nem andar de bicicleta, enquanto você não faz, não acontece. Mas criou-se no meio evangélico uma coisa tosca de dependência. O pastor transformou o discipulado, em vez do discipulado ser para crescer a pessoa, mantém a pessoa debaixo ali. Você não sabe, se eu não te disser o que você tem que fazer, você nunca vai saber. Isso não é discipulado, gente. Jesus falou que basta o discípulo ser como o seu mestre, chegar na altura dele, não o discípulo ficar debaixo dos pés do mestre. Jesus falou tudo que eu ouvi do meu pai, passei para vocês, agora eu vou para o Pai. Jesus, isso aqui, tranquilo, vou mandar o Espírito Santo, mas eu já ensinei a vocês, amém? Agora vão, tem muita gente com medo de viver, quando tem todo o poder para viver. Então nós precisamos, enquanto a gente não quiser enfrentar o maligno, então o que acontece? A gente se torna jovem de se tornar pai, mas o jovem é aquele que amadureceu e venceu o maligno. Para isso ele tem a palavra de Deus no coração, conhece e obedece. Semana passada, lembra que eu falei dos hebreus, a reclamação do escritor?
quando vocês deveriam já estar ensinando, vocês têm que repetir tudo de novo, porque vocês se tornaram tardios para obedecer, vocês demoraram demais para praticar. Quando você não pratica, você esquece. Se eu for andar de bicicleta agora, depois de tantos anos, eu vou dar umas desequilibradinhas, mas vai dar uns minutinhos só, eu já vou estar andando de novo. Sabe por quê? Porque eu já aprendi como é. Mas a gente não tem prática, então, sabe, nós temos que ter a prática. Sabe, você ter amigos, não é você criar aquela dependência doentia. Toda vez que um relacionamento é de dependência doentia, ele não dá certo. Toda vez que um relacionamento é de domínio um sobre o outro, não dá certo. O relacionamento é de serviço um com o outro, de levantar o outro, aprender um com o outro. Então esse é o conceito de igreja, não é? Esse é o conceito de igreja. Praticar. E o último texto. Pode subir a banda aqui. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama a sua vida neste mundo vai perdê-la. Quem odeia a sua vida neste mundo a conservará para toda a eternidade. O que significa isso que ele está falando? Jesus está falando dele, que se ele não morresse, nós não teríamos esta vida. Mas ele também está falando, olha, presta atenção, essa morte de cruz, só eu vou sofrer. Mas se você quiser viver uma vida abençoada, feliz, transformada, você vai ter que fazer escolhas de renunciar a você mesmo. Se você pensar só em você o tempo todo, você não amadurece. Se você pensar só em você, se você se preservar o tempo todo, você vai perder a sua vida. Estão entendendo, irmãos? Olha outro texto que explica melhor. Quem se apegar à própria vida, perderá. Quem abrir mão de sua vida, salvará. Sabe o que ele está dizendo? Quanto mais você se apegar ao que você quer, você for egoísta. Por que um casamento acaba? Quando um dos cônjuges diz, se não for do meu jeito, não funciona. Vai ter casamento? Não vai. O casamento acaba por quê? Não. Eu vou casar com ele, mas depois eu vou mudar ele do jeito que eu quero. Eu vou casar com ela, mas depois ela vai melhorar do jeito que eu quero. Acaba. A questão do relacionamento envolve a gente renunciar a nós mesmos. Quantos pais não tiveram que renunciar pelos seus filhos? Nas famílias saudáveis, os pais renunciaram pelos seus filhos. Os pais continuam abençoando os filhos. E aí, vocês estão aqui, irmãos? Para crescer precisa de relacionamento, mas tem um preço. Quando você pensa só em você, você não cresce. E quem está perto de você, sofre. Para uma criança crescer, tem que estar bem alimentada, ela tem que estar num ambiente bom, onde que é bem cuidada, amada, e você também, você precisa estar bem plantado, fazendo uma analogia entre uma criança e a gente espiritualmente. Sabe essas pessoas que, não, você é cristão em casa, não estou em ligação com igreja nenhuma, agora está num lugar, pula, se você pegar uma planta e ficar trocando ela de lugar assim, ela não amadurece. Tem que enfincar raiz, tem que estar bem plantado, tem que estar numa família, amém? Tem que ter os amigos. E tem que aguentar a chatice dos amigos, porque eles não são perfeitos. Mas eles amam você. Está bem plantado, debaixo da autoridade de pais espirituais mentores. E essa autoridade, você sabe, não é de comando, é de serviço. É a do amor. É alguém que você fala, que você sente bem em prestar contas, em falar os seus desafios, porque afinal de contas, sua família espiritual, bem alimentado com a palavra de Deus, com relacionamentos na célula, no discipulado, tem que ter amigos. Oração com função de palavra é isso mesmo.
Se uma criança quiser se desenvolver, ela tem que ter atividade física, não é? Ela tem que se exercitar. E você também. Você não vai crescer se você não se exercitar. O que é exercitar? Tem que enfrentar o inimigo. Tem que lutar contra os medos. Tem que lutar contra as mentiras que insistem em entrar na sua mente. Servir ao próximo, compartilhar a sua fé. Mas eu tenho tantas limitações. Com tantas limitações, você é filho de Deus, você herdou um poder sobrenatural, você tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo. Você pode compartilhar sim. Deixa eu dizer, um guardinha, 19 anos, cabelinho cortadinho, um guardinha, recém-possado, primeiro dia de serviço, ele para você na rodovia e multa. Ele tem menos autoridade porque é o primeiro dia dele, ou porque ele é mais novo que você? Ele tem menos autoridade? Não. Ele pode ter menos experiência, menos autoridade não. Todo filho de Deus nasceu, já tem autoridade sobre todas as obras do inimigo, amém? Não sabe como usar ainda, precisa crescer. Então vamos usar, vamos crescer. Usar a fé para deixar de falar besteira de si mesmo. Começar a ver um futuro melhor. Tem que enfrentar. Servir o próximo, pedir, orar, buscar, bater, repreender o inimigo, mas também nós precisamos de descanso. Para crescer precisa de descanso, precisa dormir. Precisa dormir bem. Qual é o descanso para você? A adoração. Você adora a Deus, você descansa. Quando você faz aquela oração de entrega, deixa todos os pesos com Jesus. Quando você se larga nos braços do Pai, isso renova, é verdade ou não é? A adoração é renovação. A batalha espiritual você pede, você declara, mas na adoração você recarrega. Quando você descansa no Senhor, a sua força é renovada. O versículo de Isaías 43 diz que aqueles que descansam no Senhor renovam suas forças. A interpretação errada é que você luta, você batalha. Não. Você só renova as forças quando você descansa. O seu corpo só renova quando você descansa e dorme. Então você precisa chegar diante de Deus e adorar e descansar. É Ele que batalha, Ele que é o seu escudo. Davi aprendeu, Ele é meu escudo, Ele é a minha fortaleza, Ele é meu alto refúgio, debaixo das suas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Com Ele eu solto uma muralha, com Ele eu domo um esquadrão. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Salmo 18. É o descanso nele. E também se alegrar com os amigos. Tudo bem, a gente se une para aprender tudo, mas temos que unir também para poder brincar, nos alegrar, celebrar pequenas vitórias. Eu não sei, não dá para fazer festa só com... Tem hora que você celebra a vitória, você e Jesus. Eu já celebrei muitas vitórias, estava só eu e Deus no quarto secreto orando, e uma grande alegria, celebrando uma vitória. Mas a maior parte das celebrações da vitória a gente faz junto com as pessoas. Vamos ficar de pé, irmãos? Não adianta falar mais ou explicar mais. A gente ouve umas coisas dessas, eu também ouvi, porque eu, para poder falar para vocês, também tenho que ouvir de Deus. E quando eu faço tudo isso aqui, sabe qual é a primeira pergunta que me vem na cabeça? É falar, Jesus, como é que eu estou lidando com isso? Como é que eu estou na minha vida? Às vezes a gente se ocupa com tantas coisas e deixa os relacionamentos. Eu tenho a tendência de fazer isso. A tendência de querer fazer muito e deixar relacionamento para depois. Tenho tendência até de querer ajudar muito as pessoas e deixar para depois. Primeiro relacionamento é com Deus. Esse nós precisamos. Ele recarrega a gente. O segundo é com o nosso cônjuge. Se não está bem, Deus pode fazer ficar bem. Talvez você precise de ajuda. Com os filhos. Quando os relacionamentos estão bons,
a gente se recarrega. Já percebeu? Quando você tem bons relacionamentos, você tem mais disposição para fazer as coisas, você tem mais vontade de viver, você tem mais vontade de... Você quer saber de uma coisa? Vou partir para cima. Mas quando você está ofendido, triste, amargurado, relacionamento quebrado, não tem vontade de fazer nada, vontade de desistir, vontade de parar, procrastinar, deixar para depois. Tem que resolver os relacionamentos. Porque depois dos relacionamentos com Deus, família, cônjuge, filhos, vem o trabalho e o ministério. Não dá para você fazer coisas e desempenhar bem quando os seus relacionamentos não estão bem. Então coloca a mão no coração, faz a oração honesta, fala: Senhor, mostra onde não está bem e me diz como eu posso acertar. Mostra quando não está bem, Senhor, relacionamentos que eu tenho que acertar. E o Senhor vai mostrar para você. Fala: eu quero ouvir, Senhor, de Ti. Eu vou dizer, não tenha medo de dizer para o Pai: eu não tenho a mínima ideia como fazer para acertar, que eu já fiz isto. E quando eu fiz isso, Ele falou: que bom, agora eu posso te ensinar. Já que você parou de querer ser sábio aos próprios olhos, Ele vai ensinar você como acertar. Ele vai aproximar pessoas que estão causando, que Ele vai curar. Primeiro você tem que perdoar as pessoas, Ele vai te ensinar a perdoar. Depois Ele vai reconstruir relacionamentos. Você está ouvindo de Pai agora? Descansa nos braços dEle. Não é pesado. Nada que Jesus pede para a gente fazer é pesado. Ele falou: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Descansa, fala: eu descanso nos teus braços. Pode dizer: não sei como tratar, mas eu não quero mais adiar. Eu sei que eu vou ter que lidar com essa situação. Agora é maturidade, agora sim. Agora você está crescendo. Você vai dizer: eu tenho que lidar com essa situação e eu vou lidar. Me mostra como. Me mostra como, Pai, eu vou lidar com essa situação. Essa semana um amigo, conversando comigo, disse assim que descobriu que ele era uma pessoa muito inteligente, tem quase 50 anos, muito inteligente, mas tinha certas situações que ele viu que estava agindo como criança. Às vezes você é tão inteligente, você sabe tantas coisas, você já sabe de tudo, mas emocionalmente é uma criança que está lá, ela não sabe como reagir. E o Pai está dizendo: você vai crescer agora, eu vou guiar você pela mão. Quando você cresce espiritualmente, suas emoções vão crescendo juntas. Coloque a mão no coração, nós vamos ter esse tempo de oração. Não vamos desprezar. Não vamos desprezar. Você, não sei se você vai voltar para sua casa, se você vai ouvir essa mensagem, se você vai pensar sobre isto. Eu quero dizer para você que pensar sempre sobre isso tem me feito amadurecer. Eu aprendi que quando tem um problema, não adianta. Quando você fica tirando da frente, ele só vai crescer. Mas quando você decide enfrentar, o Senhor está dizendo: eu vou com você. Eu vou com você. Pode ser que você tenha tido reações infantis, você não sabe como lidar, você parou emocionalmente. Mas o Espírito Santo está dizendo: você vai crescer. Eu vou levar você para a maturidade. Peço para você estender suas mãos. Se você tem algo para entregar, estende a mão e fala: Pai, olha, estou entregando nas tuas mãos esse problema, não para me livrar dele e transferir, mas dizendo uma coisa: que esse problema não vai mais impedir eu de crescer. Estou entregando nas tuas mãos, estou confiando que o Senhor vai me guiar agora. Pai amado, oro por cada um neste momento, que identificou que tem situações na vida que estão impedindo o crescimento, situações na vida que eles não conseguem reagir da maneira correta, que eles preferiam que não existisse, mas agora, Senhor, nós não vamos amadurecer enquanto não lidarmos com o problema. Negar o problema não vai nos fazer vencer, ignorar não vai fazer. O diabo já nos enganou muito, mas agora eu declaro que eu vou vencer esse problema com a tua graça. Comece a falar isso: Senhor, usa suas palavras. Eu estou no microfone, tenho essa vantagem, mas você pode falar, usa a sua voz. O que você fala, pode falar baixinho, mas fala: hoje eu decido que eu não vou mais ser controlado por estas coisas, não vou ser uma criança medrosa fugindo disto, mas eu vou crescer. Hoje eu estou recebendo graça. Me mostra, Pai, como vou lidar com essa situação.
Me mostra como lidar com esta pessoa. Me mostra como lidar com esta decisão. Vai falando isto. E eu vou vencer, porque o Senhor já me deu todas as armas espirituais. Eu vou conseguir, eu vou falar com amigos de verdade. Eu não vou andar mais sozinho na minha vida. Diga isso. Não vou andar mais sozinho, Pai. Eu vou procurar pessoas mais maduras. Eu vou começar a ouvir. E se você estava deixando de praticar o que já sabia, fala: Pai, me arrependo, eu vou praticar o que eu já sei que eu deveria. Eu vou te adorar. Eu vou voltar a orar. Vou voltar a te buscar. Vou te adorar. Eu quero te conhecer, de andar contigo. Eu quero te conhecer. Eu quero amadurecer. Eu quero exercer a autoridade que o Senhor me deu. Pai amado, nós confessamos isto. E nós declaramos que o Espírito Santo vai guiar você a toda a verdade. O Espírito Santo vai guiar você a toda a verdade. Eu não vou chamar aqui à frente, mas eu sei que tem algumas pessoas aqui que estão se sentindo lá dentro como uma criança diante de um problema, por algo que aconteceu há muito tempo, mas o Senhor vai dizer para você: eu estava lá naquela situação, e eu sei tudo o que aconteceu, e eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção. Isso não foi para te tornar fraco, você vai se tornar forte agora. Por isso receba esta palavra. Você que lembrou de feridas, de situações, o Senhor fala: você não estava sozinho. Você não estava sozinho naquela época, eu estava lá, mas você não sabia como lidar. Mas eu vou te ensinar agora. O Senhor está dizendo: vem, eu vou cuidar de tudo para você. Descansa, receba descanso na sua alma. E o Senhor vai te dar sabedoria. Diga: eu recebo sabedoria para lidar com isto. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Olha aqui, irmãos, olha aqui para mim um instantinho. Você entendeu que isso é uma jornada, né? Que a gente falou hoje. Você entendeu que o seu corpo, você fisicamente parou de crescer, você já é adulto. Bom, alguns estão crescendo, mas não deveriam, mas tudo bem. Mas espiritualmente não tem limite para você crescer, até a medida da estatura da plenitude de Cristo, amém? Quer dizer que tem muita graça para você, tem muita coisa, mas se a gente ficar fugindo, não vai chegar lá. Isso eu aprendi, tem que lidar com a situação, amém? Eu vou dizer para você: você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus, você tem amigos que podem te ajudar. A escolha está nas suas mãos, amém? Sabe o que está esperando você quando você olha para frente? O pai dizendo lá, sabe aquele pai que está lá, que está vendo o filho correr na pista? Não é isso não? O filho chega em 8º e o pai dá aqueles pulos, né, dizendo: você é o meu filho. Mas eu tenho uma boa notícia: o seu pai diz: você já é mais que vencedor em Cristo Jesus, amém? Só que você precisa correr a corrida, entende? Você tem que entrar nessa raia aí, você tem que correr, e não fica olhando para o lado, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, porque nele você já é mais que vencedor. E o pai está esperando para aplaudir, dizendo: você é o meu filho, você é meu filho, você é mais do que vencedor. Vamos aplaudir a ele. Agradeça, ele fala a verdade, pai.